lá de volta com o nosso programa Entre Amigos. Como sempre, o geriatra, gerontólogo, Dr. Cláudio Neves, aqui, discutindo os temas os mais variados. Quando você não pede, ele traz o tema. Sabe por que ele traz? Porque ele ouve aquilo que o paciente quer. É como se fosse um ouvido que está aberto para acatar o anseio de toda a sua clientela, de todos os seus pacientes. E o tema de hoje? O tema de hoje eu acho que é sui generis, né? Você pode me dizer qual é o tema de hoje? O tema de hoje foi sugerido até, eu estava antes de vir para aqui conversando com meu filho, falando o que falar hoje na entrevista. E aí Arthur até me sugeriu falar sobre ocupação e saúde. E aí eu acrescentei aqui quando sentei... Longevidade. Então a gente improvisou aqui falar também da relação da ocupação com a saúde e com a longevidade. É importante falar. E principalmente essa ocupação a partir dos 60, 65 anos, quando você abraça uma nova condição de vida, que é justamente a aposentadoria. Para você não se tornar uma pessoa ociosa, uma pessoa parasita, então você tem que ter uma ocupação e o Dr. Cláudio Neves vai discorrer agora sobre esse tema. Pois não, Dr. Cláudio? É importante salientar que o tema hoje é uma preocupação já mundial, inclusive nos países desenvolvidos. Salvo engano, a Alemanha tem já um estudo sobre saúde pública nesse sentido, em função da grande quantidade de pessoas, parte da população, que ficam ociosas em função do avanço tecnológico e da falta de necessidade de mão de obra humana. Então, com o avanço tecnológico, nós passamos a ter realmente uma falta de ocupação para o ser humano em todas as idades, não somente a partir dos 60 anos. E aí inclui as pessoas, a gente tem que incluir as pessoas jovens, que acabam também tendo menores chances de trabalho, de emprego, e isso gera realmente um dano à saúde, principalmente mental, muito grande. Mental e física, porque as pessoas não ocupadas acabam com ociosidade, procurando atividades, que é importante lembrar aqui, lembrei agora, Ludwig, reacionais. Isso é importante a gente colocar aqui hoje, gente. As pessoas elas podem se condicionar desde jovem a serem reativas, reagir a algo imposto a elas, e condicionando isso, elas vão crescer assim desde a infância. Isso não é bom, somente reagir, e elas podem crescer sendo criativas. Um exemplo para você. Se a pessoa ler um livro, a leitura, veja só a diferença para a gente aprender aqui agora, e tem a ver com ocupação, saúde e longevidade. Porque tudo que você condiciona desde a infância vai refletir por toda a sua vida, inclusive na sua atividade após 60, 70, 80, 90 anos de idade. Da criança se faz o homem é uma frase popular muito sábia, certo? Do ponto de vista físico, psicológico, em todos os sentidos. Então nós temos que falar sobre isso. O que é que acontece? É importante salientar. Se você lê um livro, você começa a criar imagens em seu cérebro, certo? Criar situações, criar cenas, criar como ocorreu aquela sugestão dada pelo escritor. Se você assiste um filme, você não vai mais criar, você apenas vai reagir com emoção àquela imagem imposta a você. Vai acompanhar aquela imagem. Se a criança ou adolescente joga um jogo, internet, um joguinho, aqueles jogos, os games, hoje em dia, eletrônicos, os digitais, vários, então ela vai ser apenas um mero ser humano que vai reagir ao que está lhe impondo, vai fazer uma reação. E isso vai condicionando a não criar, e sim apenas reagir. E isso é ruim. É trabalhar a mente, né? Pois é. Porque já falei aqui uma vez, acho que já falei aqui uma vez, já falei em outros lugares dando palestra. Um dos maiores dons dados ao ser humano por Deus foi a capacidade de criar. O que difere muito o ser humano dos outros seres que se movimentam em nossa Terra é o dom da criatividade. Se você observar, os outros seres vivos, eles repetem há milênios a forma de moradia, a forma de alimentação, a forma de comunicação, o comportamento por instinto. O ser humano, a cada dia, modifica a sua forma de comunicação, de transporte, de moradia. Então, o ser humano tem o dom divino de poder criar. E aí é importante a gente falar aqui, ocupação, criatividade, longevidade, porque a indução ao condicionamento de criar faz uma diferença fundamental. E aí a importância da arte na infância, na adolescência, onde o jovem, as pessoas vão aprender e vão se condicionar a criar. Então, orientar a escrever, pintar, aprender qualquer arte, é condicionar a ser um ser criativo. E isso vai favorecer, lá depois dos 60, você, com esse condicionamento, começar a criar alternativas de ocupação.
você poder se sentir satisfeito. E detalhe, reagir apenas não dá satisfação ao ego. Quando você cria e sua criatividade passa a ser elogiada por terceiros ou por você mesmo, você admira o que você criou, essa satisfação é imensa. É imensa, Isso grande. lhe dá uma satisfação de vida e essa satisfação vai propiciar você uma maior longevidade com maior saúde mental. Então é importante a gente aprender isso e condicionar. E aí, Ludwig, estou falando um pouco demais, mas é importante. Problemas surgem na vida a todo momento. A cada instante. O que é que pode ajudar a solucionar os problemas de uma empresa, o problema de um profissional, o problema de uma falta de emprego? O que é que a gente assiste todo dia na mídia, toda hora? As pessoas que não conseguiram emprego se dando bem em entrevistas. A pessoa empreendeu. A criatividade em empreender. Aqueles que criam, empreendem com novidades, eles têm sucesso. Então a criatividade vai dar lucro ao pintor, ao cantor, ao compositor, ao jogador de futebol que cria um drible, improvisa uma jogada. A todo aquele que cria, o sucesso, a satisfação é grande e até o retorno financeiro. Muito bom isso aí. Inclusive eu me ative quando você sugeriu o tema, eu supus que fosse apenas a partir dos 60, 65 anos, depois da pessoa aposentada. Mas você buscou aí desde a adolescência, não a infância nem tanto, né? Mas da adolescência para cá, porque a pessoa se habitua a fomentar o cérebro, né? a trabalhar sua mente, desenvolvendo um QI talvez mais elevado e já se preparando para uma vida próspera, né? Uma vida futura. Aí você fala que você queria que falasse só a partir dos 60, porque falar dos 60 apenas é a visão do geriatra. Sim, aí eu estou passando a visão, as pessoas não entendem, do gerontólogo. Então existe o médico gerontólogo, eu sou geriatra gerontólogo, que a gente estuda tudo que envolve a longevidade desde o surgimento da vida. E aí a gerontologia estuda o processo de envelhecimento desde o início da vida até o seu final. E todos os aspectos do ponto de vista social, psicológicos e físicos também, biológicos. Então esse conjunto, ele não pode ser rompido. A gente tem que trabalhar com todo o conjunto. A vida envolve todas as relações. Todo um arcabouço, né? Tudo. Então essa visão tem que ser holística. Então essa visão, na realidade, o pessoal fala medicina holística, medicina integrativa, já existe há mais de 4 décadas. Desde 1960 e pouco já se fala, a gerontologia médica no mundo já trabalha, não é novidade. Deram nomes novos, medicina holística, não sei o que, mas já existe, reconhecida mundialmente, com registro mundial, nacional. A gerontologia já existe há muito tempo e a visão é ampla e ela estuda todos os aspectos integrativos, holísticos e o processo de envelhecimento de forma que a gente consiga entender que tudo que se faz vai favorecer realmente uma longevidade saudável e com satisfação e paz. Você citou aí determinadas profissões, falou sobre o músico, por exemplo. Aquele que não recebe uma instrução, uma orientação, não passa por um treinamento, por aulas, digamos assim, sobre música. E ele desenvolve, desde criança, aquela aptidão, aquela vocação, que é o chamado, fulano de tal é um músico, é um autodidata. É porque ele tem uma mente privilegiada? Talvez ele tenha tido uma indução em sua infância a criar maior do que outras crianças. Nós temos condicionamentos não lembrados, racionalizados, que ficam e dependem de suas experiências de vida que acontecem no início da vida, né? Na infância, não, que você não consegue mais relembrar, mas que lhe deu condicionamento para isso. É importante a gente falar da infância aqui e, aproveitando, vou voltar ao que você pediu, às pessoas acima de 60 anos. E aí quero lembrar que aquelas pessoas que não tiveram essa facilidade, esse condicionamento de ser criativo e se tornou um ser mais reativo, após a aposentadoria, após os 60 anos, nós não podemos dizer isso, de colocar isso, essas pessoas podem ter dificuldade em buscar uma ocupação. E aí vale lembrar que a falta de ocupação pode levar a um estresse intenso. A ociosidade estressa, a ociosidade traz como consequência, depois desse estresse, às vezes depressões, melancolia, certo? E cria-se uma bola de neve, porque a pessoa deprimida ela vai ter um sintoma importantíssimo, que pode dificultar você que está nos ouvindo agora, jovem ou de maior idade, a entender e aprender. Nós temos que deixar uma mensagem útil aqui para a população, que seja útil. As pessoas que estão sem vontade, vale lembrar, a falta de vontade pode ser o único sintoma
e importante sintoma de um processo depressivo. Então, se você que está me ouvindo perdeu a vontade de criar, perdeu a vontade de aprender, perdeu a vontade de buscar uma ocupação, está sem vontade, procure, às vezes, é bom e importante procurar um profissional da área de saúde, identificar, porque você pode estar iniciando um processo depressivo e isso vai desfavorecer e muito você voltar a se ocupar. E essa bola de neve pode ser perigosa. Mas mesmo assim, isso aí pode ser trabalhado, ainda que tardiamente, mas pode tem ser tratamento, tratar tudo. E aí vale a pena também para aquelas pessoas maiores de idade, né, bem que a gente fala do idoso, aqueles que têm menor possibilidades físicas de aprendizado, deficiência visual, uma deficiência física. Vale lembrar e vale aqui a gente saudar todos aqueles profissionais que fazem terapia ocupacional, os terapeutas ocupacional. Nós temos esses profissionais, muitas pessoas não conhecem, não sabem que existem os cursos superiores, se forma o terapeuta ocupacional, que ele se prepara e se qualifica para orientar e tentar ajudar aquelas pessoas que precisam se ocupar, buscar alternativas e usando aí atividades criativas que possam procurar uma ocupação que lhe dê satisfação por tempo duradouro e que possa amenizar sofrimento psicológico, físico e espiritual também.